Olá, estamos chegando com mais um VeraCast. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que já é uma realidade no nosso dia a dia, a inteligência artificial. Mas e na medicina? Qual será o impacto da IA no dia a dia dos médicos? Para responder essas e outras questões também, eu tenho a honra de receber aqui hoje o Dr. Gabriel Redondano, diretor técnico médico do Veracruz. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Esse programa que já é um sucesso, então a gente é muito honrado de estar aqui hoje falando de um tema tão que a gente também está aprendendo muito. Com certeza. Doutor Antônio Carlos Giroto Júnior também aqui comigo, diretor de mercado do Veracruz. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer participar aqui do VeraCast e um tema que a gente gosta bastante de discutir, eu e o Gabriel, no dia a dia ali do hospital. O acesso está muito fácil, um clique ali no celular, alguns softwares já nos trazem informações, algumas profissões já lançam mão da inteligência artificial, há todo um debate, inclusive aqui no Brasil, a respeito da regulação, né? E eu queria entender como é que na medicina a gente está hoje, né? Em que estágio nós estamos? Eu acho diverso, né? A IA, a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia, né? Eu cheguei aqui através do aplicativo que me guiou no trânsito munido de IA. A gente abre um aplicativo de mensagem, hoje ele também está disponível IA. Então isso traz um conteúdo de informação muito importante. E justamente essa facilidade de informação, o primeiro impacto que tem na medicina, eu acho que ela facilita muito a qualificação dos profissionais. Até um tempo atrás, para a gente ter acesso a algum artigo científico ou alguma coisa que estava saindo, ainda na faculdade não tinha internet, né? Você tinha que solicitar o artigo, uma cópia, que vinha uma cópia daquele artigo. Hoje, com a IA, você não só tem acesso a diversos artigos daquele tema que acabou de sair, como você consegue listar 10, 15, 20 artigos, pedir um resumo para aquilo, então facilita a nossa ação, a nossa obtenção de conteúdo. Isso para a gente e para o paciente também, né? O paciente ele vem cada vez mais munido de informação daquela cirurgia ou daquela doença que está. Então acho que o primeiro impacto é justamente que facilita muito a formação, o acesso ao conteúdo e a atualização dos profissionais de saúde. No caso, os médicos se beneficiam muito com isso. Se a gente for fazer uma comparação com o futebol, dá para dizer que a IA vai ser o VAR do médico? Eu acho que é uma boa comparação. Tem algumas relações que são bem semelhantes, né? Acho que a principal é que o VAR ele usa ferramentas ali para minimizar os erros do juiz, mas quem toma a decisão final é o juiz, né? E na medicina é a mesma coisa, né? A IA está para dar um suporte, mas quem vai tomar a decisão final sempre vai ser o médico, e ele vai ser sempre o responsável pela conduta final ali, pelo desfecho do paciente. Então acho que é bem nessa linha mesmo. Quer dizer, é um auxílio, mas essa autonomia do médico e tem que ser mantida, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Como o Giroto falou, vai dar um suporte para a tomada de decisão, mostrando os possíveis caminhos e benefícios, mas ainda, e acredito que isso nunca seja mudado, por mais tecnológico o avanço que tenha, aquela sensibilidade, né, o feeling de cada momento, isso continuará sendo sempre humano. Essa decisão ali, só quem realmente está sentindo aquela... Durante uma cirurgia, por exemplo, o caminho a ser tomado, no meu caso, a minha especialidade é anestesia, né? A ação que você deve fazer, mesmo que você tenha monitores que suportem aquilo, que uma tomada de decisão, aquele feeling da coisa de sentindo todo o contexto em volta, né? O momento, por exemplo, que está a cirurgia, uma particularidade extra do paciente, de você entender o que a equipe cirúrgica está fazendo naquele momento, você vai ter o suporte, a sua decisão vai ser mais embasada, mas esse momento crucial, a decisão é do profissional. A experiência do profissional que vai fazer essa diferença ali na hora de uma decisão final, né? Sim, acho que a IA ela democratiza um pouco o acesso à saúde. Em algum momento ela vai nivelar um pouco mais o conhecimento do médico, mas a experiência, as percepções que o médico tem com o paciente, o exame físico, tem muita coisa que ela está longe de substituir. Até aquele olhar individualizado, né, para o paciente, isso é bem importante. Bem, Veracruz é uma referência, né, na área da tecnologia em saúde. Recentemente foi pioneiro ao fazer a primeira cirurgia ortopédica com aquele robô Skywalker na América Latina. Esse procedimento também usou a IA? É bem interessante, né? Porque o que a gente vê, a tecnologia, ela vem justamente para tornar o atendimento mais humanizado e mais personalizado, né? Isso que parece ser um contrassenso, mas ela vem
para isso, né? Ela vem facilitar o nosso trabalho, o que é mais repetitivo, para que o profissional de saúde volte a fazer aquilo que ele escolheu a profissão, de poder acolher da melhor forma, de poder tocar, de poder cuidar daquele paciente da maneira individualizada. E sim, o robô, o Skywalker, a gente é o primeiro da América Latina a ter esse robô. Ele é um robô que ele é programado nesse momento apenas para uma cirurgia que é a cirurgia de prótese de joelho, né? Que a gente fala artroplastia do joelho, mas com atualizações e aprendizado ele também vai servir para outras cirurgias, possivelmente quadril, entre outras. E todo esse planejamento dele envolve IA. Então, uma cirurgia de prótese de joelho, né? Que nos Estados Unidos é feita, uma das mais feitas, e no Brasil vem crescendo muito por mudança de estilo de vida, enfim. Então, muita dor, às vezes há necessidade da substituição dessa articulação do joelho, mais ou menos é isso que faz. Só que até então, ia muito só mesmo baseado no feeling do médico, em algum outro exame de imagem, para ter uma programação daquela cirurgia. Com certeza, os médicos ortopedistas brasileiros e do mundo têm vasta experiência com resultados muito bons. Como o Giroto disse, ela traz uma democratização, mas mais do que isso, eu enxergo uma personalização da técnica, porque esse paciente, antes de fazer uma cirurgia, agora ele vai fazer uma tomografia daquela perna a ser operada. Então, entende ali quais são os eixos, o alinhamento, como que faz, é jogado para um programa de computação e programa a técnica cirúrgica ser utilizada, mas mais do que isso, o braço do robô, ele vai guiando, né? E é osso, embora assuste, mas é isso, não sente dor, porque o paciente está sob anestesia, vai serrando o osso, e esse guia da serra, quem vai determinar a profundidade e o quanto tira de osso é o braço do robô. Então, com isso, ela vem para tornar a técnica personalizada, uma vez que é baseada numa tomografia em tridimensional daquele paciente, para devolver a perna o mais próximo do natural possível. Então, de novo, a inteligência artificial para tornar o cuidado mais personalizado e ter o melhor, vamos dizer assim, desfecho para aquele paciente. E quando a gente fala em prevenção, eu imagino também que com relação a exames e até mesmo diagnóstico, a inteligência artificial ajude a otimizar, a trazer mais agilidade e até precisão? Sim, acho que quando a gente fala principalmente de medicina diagnóstica, de radiologia, é onde a IA está mais avançada na medicina. Já tem vários anos, né? Acho que Israel foi um dos países que foram promissores nisso. E ela ajuda bastante no diagnóstico e principalmente no diagnóstico precoce. De novo, nivelando ali o conhecimento médico. As imagens que seriam imperceptíveis numa certa técnica, ele consegue identificar baseado numa quantidade enorme de imagens que ele já avaliou, indicando para o médico avaliar melhor aquela área, usar alguma outra tecnologia, algum outro exame para aprofundar um pouco o diagnóstico. E se a gente for ver a cadeia disso, é muito importante, né? Tanto de diagnóstico precoce, redução de custo, redução de morbidade, mortalidade. Então, no final da cadeia, é melhor paciente, reduz custo assistencial. Tem toda uma otimização, inclusive financeira, né? Sim. Eu acho que o que ela vem aqui, que é isso que o Giroto falou, exames de imagem, a área que está mais evoluída, agora alguma outra alteração também, até de alguns exames de sangue, exames simples. Então, a capacidade que ela tem de pegar, por exemplo, uma radiografia, né, um raio-x de tórax, que em olho não treinado, ou mesmo olho experiente, não perceberia aquela alteração, aquela diferença, às vezes, de uma tonalidade, ela vem mostrando que a gente tem que ter uma atenção naquela área que ela captou, que ali possivelmente tem uma doença em estágio inicial. Então, isso que é a maravilha de essa prevenção que ela vai poder nos trazer com cada vez mais acurácia, que vai impactar realmente salvando vidas, né? Porque um raio-x que passaria desapercebido e no exame de rotina fosse só ser feito depois de 3, 4 alguns anos, e aí já com de repente uma doença mais avançada, porque não ia perceber com o que a gente tem de avaliação atual, ela já está detectando alguma alteração e já encaminhando esse paciente para um tratamento mais precoce, por exemplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a inteligência artificial pode contribuir muito mesmo para melhorar a prestação de serviços na saúde como um todo no mundo, né? E aí eu queria entender ali outros benefícios, além da prevenção, do diagnóstico, o acompanhamento desse paciente, os tratamentos, tudo isso também pode melhorar? Eu tenho certeza, a gente está só no começo. E o que mais assusta da IA é que o que a gente acha, por exemplo, que
Talvez pode acontecer isso. Na outra semana não só está acontecendo, como a gente já está utilizando, né? Então é uma coisa realmente assusta no bom falar sentido. Isso, é assustador, né? Para a gente ter ideia, estimava-se que a quantidade de conteúdo médico, por exemplo, há 50 anos atrás, ele dobrava a cada 15 anos. Depois isso foi para 10 anos, 5 anos. Hoje, acabei de constar aqui o GPT, a quantidade de conteúdo na medicina ela se dobra-se a cada 72 dias. Então, é uma coisa absurda de tudo que está ainda por vir. Eu acho um conceito que tem algo, e aí eu acho que, pelo menos é o que eu imagino, e não dá para precisar a data, porque a gente está falando de repente de anos, daqui a pouco está aqui em meses, né? Tem um conceito até mesmo de que é do gêmeo digital, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, pega a Marcela, reconstrói você, não é em laboratório nada, num programa mesmo de computador, com todas as suas características, com tudo que você tem de característica. Então, eventualmente, hora que você for submetido a uma cirurgia, ela seria estudada previamente no seu gêmeo digital, que ele é idêntico a você, e aí teria a melhor técnica a ser feita. No caso de uma doença que você tem opções de tratamento, né, você não ficaria testando, esses testes não seriam feitos, a gente já está cada vez menos utilizando animais, né, o que eu acho muito interessante, esse uso bem parcimonioso. Mas você testaria na própria pessoa sem efeito colateral de nenhuma droga, utilizando no gêmeo digital. É um conceito que até hoje a gente se pergunta como, mas que já está em estudo bem desenvolvido até para algumas áreas. E aí, quando a gente olha para o contexto global, quais os países que estão mais desenvolvidos nesse setor e que pé que está o Brasil? Assim, hoje está muito acessível, né? Depois do modelo do GPT, que tornou acessível para qualquer pessoa, então, assim, no mundo inteiro tem acesso a essas informações e essas modelos de IA. Acho que o problema do Brasil, que ainda é de outros, é como a velocidade é muito alta, grande. Para IA, como um todo, já é difícil criar uma legislação, né, que proteja as pessoas e proteja os dados. Quando a gente fala de saúde, especificamente, é mais complexo ainda. Então, assim, ninguém ainda está totalmente preparado. O Brasil é um pouco mais restrito e segura um pouco mais, é um pouco mais conservador. Israel, o Gabriel pode até falar um pouco depois que ele esteve lá recentemente visitando alguns serviços disso. E os Estados Unidos ele é um pouco mais aberto, então ele deixa correr um pouco para depois começar a criar as leis ali e proteger um pouco mais. Então acho que no Brasil acho que o desafio vai ser a legislação, né? Quem que vai ser responsabilizado se teve uma informação que levou o médico, por exemplo, a tomar uma decisão que ele julgue que não foi correta, entendeu? Essa questão também da exposição dos dados individuais, né? Há todo um debate em torno disso, né? Tem um debate em torno disso, aonde ficam essas informações, como é que esse algoritmo realmente é construído, né? Porque às vezes a gente não tem acesso, como é que ele chegou naquela informação, é tanto dado que ele compila ali que para voltar atrás, saber como ele chegou naquela informação não é tão claro. Acho que esses são os desafios que a gente vai ter, mas na velocidade que tem se desenvolvido, acho que não vai demorar muito tempo não para a gente estar na prática usando. É isso, o que o Giroto falou é bem interessante, né? Alguns países eles saltaram, iniciaram, ter coisa mais bem estruturada, até por conta de fomentar várias startups na área da saúde, com diversas linhas de pesquisa, hoje como está bem democratizado, Estados Unidos está bem avançado, China tem muita coisa também, Israel, tive a oportunidade de estar lá pouco antes de estourar a guerra, e ele é um celeiro de startups e também de essas tecnologias em saúde, né? Então lá já está em uso, por exemplo, pela simples análise facial, como se fosse um FaceTime, com bastante validação, vamos dizer assim, ele já dá a estimativa para a gente da oxigenação daquele paciente, da pressão arterial daquele paciente, não dá nem para entender, até mesmo níveis de alguns exames que só seriam possíveis de colher no sangue, como colesterol, glicemia. Então, uma coisa que não tem fim, como que consegue essa acurácia, essa evolução tão grande. Então, realmente, ela veio para... Nem veio para, ela já ficou, e cada vez essa evolução é muito rápida, né? Bem, uma coisa que a gente conversa todo dia
justamente essa facilidade de acesso. E aquilo, por que a gente não pensa em tal coisa? A hora que você foi ver, já tem alguém fazendo, já tem alguém utilizando e pronto para a gente usar também. E com relação às medicações, eu queria voltar um pouco nesse ponto, né, da gente falar sobre tratamento, né, e o que já é uma realidade quando se usa a inteligência artificial na descoberta mesmo de novos remédios. E a gente tem que entrar na questão do câncer, que é uma das doenças mais letais do mundo, uma grande preocupação com relação a isso, e o quanto isso pode evoluir, né, tanto o tratamento como a descoberta de uma eventual cura para determinadas doenças, né? Em pesquisa clínica, que a gente vê que o tempo de desenvolvimento de uma medicação é muito longa e cara, por conta de dados mesmo, a gente vê que está acelerando bastante e a tendência é que acelere cada vez mais, né? Então a IA vai ajudar muito nisso. Então vai tornar o tratamento mais barato, porque o custo maior hoje está no tempo, né? Para colocar um medicamento para tratar câncer no mercado, para o paciente estar usando, são alguns anos, né? Fora aqueles outros que não deram certo, que teve que investir. Então, todo esse valor investido está agregado naquele que deu certo, né? Por isso que às vezes é muito caro. Com segurança? A gente pode falar numa segurança da inteligência artificial? Com segurança. E uma outra coisa só que coloca o Brasil também hoje no, vamos dizer assim, como a bola da vez, mas com muitos olhares em inteligência artificial, é que a gente tem um banco de dados, que aí que precisa ser importante essa regulamentação, como vai ser feita, que está envolvendo outras estruturas, né? Mas nenhum país tem a nossa característica de miscigenação. Então, você teria um banco de dados validados para aquela terapia, ou para aquela doença, para aquele medicamento em diferentes populações. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, já não tem isso. Ele é muito pouco, a miscigenação quase não ocorre. E o Brasil, essa vasta miscigenação com diferentes raças, enfim, é um banco de dados muito rico para pesquisas. Então, por exemplo, a hora que a gente fala, tem, por exemplo, startups na área de saúde, que ela está prevendo hoje analisar um simples hemograma, e através de alterações no hemograma que para a gente passaria totalmente desapercebido, porque não significam nada, eles começam a cruzar que determinada alteração de hemograma tem mais correlação com mulheres que desenvolveram câncer de mama depois de 5 anos. Então, são alterações que sozinhas não significam nada. Mas quando você correlaciona esse banco de dados desse exame de sangue com aquela mulher ou paciente que desenvolveu determinada doença, começa a casar correlações. Então, você pensa até em impactos de saúde pública, que eu acho que é bem interessante. Você pode ter um exame super barato, que já é feito com rotina, e aí não que isso vai determinar que aquela mulher vai ser a certeza dela ter o câncer de mama, mas, por exemplo, você pode rastrear que aquela mulher, de repente, ela tem uma facilidade na fila para fazer uma mamografia, por exemplo. Então, ela vem justamente nessa triagem, utilizando a tecnologia para baratear, e eu acredito que aí sim a gente vai estar cada vez mais próximo com a IA de um sistema de saúde cada vez mais universal, com equidade. Então a tecnologia ela vem para ajudar toda a população nisso também. Pode trazer detalhes e informações para o profissional que não necessariamente ele iria ali se atentar, perceber, né? Um exemplo bem simples está no nosso dia a dia disso, né, de usar a IA, é o próprio smartwatch que a gente usa e identifica uma arritmia. Então, há pouco tempo atrás, a gente vai fazer um eletro, coloca vários eletrodos para conseguir chegar e ele avaliar todo aquele resultado. Hoje, com uma derivação só, analisando isso, né, qual que é a variação que podia ter ali naquela derivação, e ele consegue dar o diagnóstico ou sugerir que tem um problema, uma arritmia, né? E já está no dia a dia e não é tão novo, né? Já tem alguns anos que a gente tem disponível, né? Agora, uma curiosidade, como é isso na comunidade médica? Assim, ainda existe algum tipo de resistência ou já conquistou a confiança da maioria? O que vocês observam? Acho que toda tecnologia, em qualquer área, né, tem aquela porcentagem que tem a adoção inicial, que é de 5% a 10%. Os outros 80%, 90% vai um tempo para, como na vida, né? Vai um tempo para acreditar que aquilo é bom, e tem alguns que ficam de fora. Então tem essa certa resistência. O que eu acho que talvez foi quando ela surgiu, muito daquela questão que profissionais poderiam ser substituídos, né? Então talvez essa percepção que será que eu estou perdendo meu emprego, talvez isso aí também tenha afastado. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, ela vem para complementar e para fortalecer
a nossa prática. Assim mesmo, né? Não precisa nem ser IA. Quando surge uma técnica cirúrgica nova, por exemplo, acho que além da cirurgia robótica do Skywalker, a gente tem a cirurgia robótica com outro robô lá, que é o Da Vinci, desde 2018, no hospital também. Quando veio, né, no hospital, e esse robô ele é utilizado para diversas cirurgias, o Da Vinci, a cirurgia de câncer de próstata, a prostatectomia robótica, 90% dela era feita de maneira aberta ou pela técnica que a gente fala da laparoscopia, que são os furinhos. Ninguém adotava o robô. Hoje é o contrário, hoje praticamente é 100% o robô. Então é uma curva mesmo de adoção aí que varia, que como acontece em outras áreas, acontece também na comunidade médica e na medicina como um todo. Você falou sobre essa discussão a respeito da substituição do profissional, né? Vamos lembrar lá em 96, né? Lá na década de 90, que teve aquele embate entre o campeão mundial de xadrez com o supercomputador. Ali, pela primeira vez, uma máquina venceu um mestre no esporte. Tem checkmate para o médico ou não, né? Como é que funciona isso? Então, não tem risco da inteligência artificial substituir o papel do profissional médico, do profissional de saúde, né? Não. Acho que ela vai ser um bom aliado do médico, mas substituir acho que é bem difícil. Na minha opinião, é impossível, né? Agora, requer que esse profissional esteja muito preparado também, capacitado para utilizar, não é? É isso, você falou tudo. O profissional que esteja mais habilitado para utilizá-la da melhor forma, acredito que ele, de alguma maneira, saia na frente e possa entregar aquela medicina que o paciente mais deseja, né? Eu imagino que esse, sem dúvida, é o que eu acredito também. A gente já observa tanto avanço e fica até impressionado com coisas que já são uma realidade. Dá para esperar ainda muita evolução pela frente com relação à inteligência artificial? Dá para esperar e acho que tem coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Na velocidade que vem acontecendo, acho que a gente vai se surpreender bastante ainda com o que vem pela frente. Em poucos anos, inclusive, Em poucos anos. E o que ela deixa de mensagem para a gente, que é que eu tento adotar no dia a dia, algumas tarefas a gente já não faz e nem chega perto da velocidade que ela faz. É justamente o que eu acho lindo da IA e que é legal a gente tentar aplicar no dia a dia, é a capacidade dela aprender, né? Ela está aberta a aprender, ela está aprendendo com tudo que é gerado, ela está aprendendo com todos os dados que chegam até nela, né? Isso é quase uma lição de vida, essa capacidade que a gente também tem de aprender, de adaptar, a IA faz isso com maestria, então nisso ela dá uma aula para a gente. E será que a gente vai chegar a atribuir também a ela uma longevidade maior da população? Com certeza. Quando a gente fala em prevenção, diagnóstico precoce, as questões genéticas, com certeza ela vai agregar ao que a medicina já vem evoluindo e vem aumentando a longevidade, acho que ela vai potencializar isso sim. A gente estava falando do contexto brasileiro, né? Tem dados recentes de que a IA na saúde deve movimentar mais de 180 bilhões de dólares até 2030, e aí a pergunta é quais são os desafios para o Brasil, né? Será que nós estamos preparados para tantas transformações? É uma pergunta aí de alguns bilhões de dólares, com o dólar a mais de R$6, né? Então realmente desafiador. Eu acho que a gente tem essa questão de... Ela vem democratizando, então esse acesso à IA cada vez mais frequente. Na saúde, passa-se muito pela regulamentação. Isso acho que é fundamental, a gente ter realmente uma lei que proteja o usuário, mas também que não impeça um crescimento equilibrado. O que eu acho que é bem interessante, ela acompanha a nova visão, pelo menos a gente lá do Veracruz tem, do paciente. O paciente com a IA, ele de fato, e isso é muito bonito, se torna o cuidado centrado nesse paciente. Ele começa a ser o seu CEO da sua jornada de saúde. Ele tem que ter todas as informações do que está acontecendo com ele, do que foi feito com ele, para aí a gente estar evoluindo para um outro desafio, mas super importante, que é um outro conceito de Open Health, ou seja, o paciente às vezes ele faz vários exames repetidos porque o médico que está atendendo não tem aquele histórico de saúde do paciente por tudo que ele já passou. Então a IA ela facilita compilando todo esse histórico de saúde dele numa informação onde ele possa levar esse histórico de uma maneira fácil, onde ele estiver atuando, para ele passar para aquele médico, eventualmente para o plano de saúde. Então
centralização de poder no paciente, que é um foco que a gente vai observar nos próximos anos, a IA contribui muito para isso também. Olha, doutores, agradeço demais por esse papo tão atual. Sem dúvida nenhuma, tem muito assunto ainda para a gente falar ao longo dos próximos meses e anos aí, porque a inteligência artificial, ela gera realmente muito debate, muita curiosidade e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar em muito, né, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Doutor Gabriel, obrigada pela presença. Eu agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais falar por um tema tão fascinante como esse. Doutor Giroto, foi um prazer recebê-lo também, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada. E, gente, do nosso lado aqui, eu, Marcela Varani, continuo, por enquanto, em carne e osso, esperando vocês na próxima terça-feira, às 8 da noite, para mais um VeraCast. Até lá!